Hoje, hoje eu acordei triste. Nada fora do normal. Colado na cadeira, esquecendo de ir no passeio de estribeira, de tanto tempo que faz. Milhões de coisas passam ao mesmo tempo na minha cabeça e eu não lembro de nada mais. Hoje eu acordei triste e eu não lembro o porquê mais. Tentando recuperar minha consciência para que isso não seja meu último alento. Eu acho que não tô mais aqui, não sinto mais o vento, só um mórbido frio, já que não sinto meu corpo direito. Eu tô cansado, tô derrotado e você aqui do meu lado querendo atenção. Bicho, eu cansei. Não consigo pensar. Cansei. Cansei de tudo, eu não posso parar. Cansei da vida, olha todos que vou deixar. Cansei de ter que lutar 3 vezes mais por algo que eu quero, sendo que eu sei que vai dar errado só porque hoje eu acordei triste. Caralho, vida, só por que insiste? Por que insiste em ser a mais irônica de todas? Enganando aqueles que se acham fortes, pisando naqueles que se acham fracos. Ouvindo os absurdos que imaginamos, falamos, pensamos, até o mais estupefato. Por que nos ouviste? Por que me ouviste? Aposto que você não vai entender, mas não tem um porquê. Às vezes até eu queria entender, mas a vida tá de mal comigo. Hoje eu só acordei triste, meu amigo. Às vezes eu queria saber o que foi que eu fiz pra merecer isso. Talvez eu tenha mesmo feito alguma coisa, mas eu não vou perguntar pra mim mesmo. Eu tô de mal comigo também. Hoje eu só acordei triste. Triste, meu amigo. Bem, esse é um conjunto de poemas, um poema só, que eu escrevi num momento muito específico da minha vida. Incrivelmente, foi logo depois de eu receber a notícia que eu ia fazer um TED Talks. E, nossa, eu me senti animado, super motivado a fazer algo, mas logo depois disso rolou uma parada meio estranha. Deu tudo errado. Eu tive um dia triste e foi tudo pelo ralo. E eu tava conversando com um amigo naquele dia, e ele veio perguntar, cara, o que tá acontecendo contigo? Poxa, por que tá assim tão pra baixo? Eu falei, poxa, cara, hoje eu só acordei triste, e eu não sei o porquê. E, poxa, esse é um amigo muito especial pra mim, Erneton, e a gente tava conversando, e, poxa, ele falou assim, poxa, cara, você tem que fazer algo a respeito. Você não pode ficar aí sentado, deitado no chão, entrando em desespero. Você tem só 2 opções. Ou você senta aí no chão, deita e entra em desespero como um bosta, ou você faz algo a respeito. Você começa a pensar, a organizar as coisas e não deixar elas se acumularem. Então eu fiz a coisa mais óbvia que um jovem faria na minha situação. Olha, eu falo pra você, juro, eu tentei. Eu tentei pensar e imaginar coisas que eu poderia fazer pra sair disso. Mas vocês sabem, vocês já tiveram dias tristes? Dizem que realmente você tá pra baixo, você não quer fazer nada. Nem levantar da cama, nem viver, sabe? E eu comecei a pesquisar sobre isso. Ver vídeos e começar a ver conteúdos muito bons sobre o assunto. E as coisas começaram a se acumular. Na escola, vocês sabem como é. Se a gente dá, 2, 3 dias sem fazer nada, a gente acumula um monte de coisa. E tá acontecendo comigo. As coisas começaram a se acumular e eu precisava buscar atrás de algo para resolver. Então, comecei a vir atrás de vídeos, conteúdos muito bons, que eu recomendo todos eles, sobre o assunto. E todos os criadores de conteúdo que estão aqui são realmente muito bons, mas eles eram muito teóricos. Eram muito da experiência deles e eu não sentia algo prático sobre aquilo. Era tudo muito teórico. Sabe aquele simplesmente que você vê um vídeo, você entende, você pensa, poxa, minha vida agora está mudada, eu vou fazer tudo, mas no final nada realmente muda e você só entendendo naquele momento. E isso aconteceu comigo. Eu vi esses vídeos, são muito bons, mas eu também comecei a ouvir obras sobre aquilo. Obras muito boas de música que falam muito sobre o que eu sentia. Nossa, eu sentia a empatia deles sobre o assunto, sabe? Eles sabiam realmente o que eu estava passando. E, nossa, eu me sentia muito representado, mas não mudava nada na minha situação. Eu ainda estava triste e pra baixo e sem conseguir fazer nada. Então eu comecei a ir atrás de algo mais pesado. Comecei a ir atrás de livros. Livros sobre o assunto, muito importantes. Inclusive esse aí, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, é algo muito interessante, é que vocês deveriam realmente ler. Ele aborda muito bem a tristeza, a depressão, todas essas coisas. Mas eu fui atrás disso, mas ainda era muito teórico. Eu não conseguia fazer nada prático na minha vida. E, nossa, depois de tudo isso, eu vi as coisas que realmente, incrivelmente, quanto isso tem aqui nos jovens, principalmente, são os memes sobre estar triste. Nossa, o quanto de meme que o jovem faz sobre estar depressivo e triste é algo que deveria ser realmente estudado. Nossa, olha isso aqui, mano. Só olha, mais nada. Enfim, as coisas continuavam se acumulando e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia ficar parado e entendendo isso, lá. Eu precisava começar a me entender. Então eu fiz algo que eu não achei que ia me ajudar de certa forma. Eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever. É algo que eu gosto muito e que me ajuda muito a entender os meus sentimentos. Eu escrevo e acho que escrever me faz escoar aquilo que eu sinto e me faz entender várias coisas. Dentre isso, eu entendi
Peguei. Eu entendi muitas coisas que a gente usa para não lidar com as coisas, sabe? Sabe, não tem problema a gente trabalhar, não tem problema a gente trabalhar, ouvir música, jogar, mas até que ponto a gente só está deixando de conversar sobre o que a gente sente e já se alienando? Sabe, não sou nada contra isso, mas vamos começar a conversar sobre o que a gente sente. Vamos começar a dizer, poxa, eu tô triste hoje. Porque foi algo que realmente eu precisava fazer. Eu ouvia tudo isso, buscava atrás, mas era só eu, sabe? Eu precisava conversar, falar assim pro meu amigo, poxa, eu tô triste. Graças a Deus eu tinha Erlenton aqui do meu lado para conversar, e vários outros amigos. Mas, cara, eu precisava começar a fazer isso. E na cidade de hoje a gente tem muitas aberturas para ficar se alienando ou fazendo muitas coisas, porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Mas no fim, se a gente continuar fazendo essas coisas, a gente só vai ficar triste sozinho e não lidando com essas coisas, e as coisas vão começar a cicatrizar e no fim nada vai melhorar. Então, no fim de tudo isso, eu estava cheio de coisas para fazer, tudo desmoronando, e eu cheguei numa conclusão. Agora, não é uma conclusão muito fácil de se ouvir. Eu queria saber se vocês estão dispostos a ouvir essa conclusão. Agora eu pergunto. Não ouvi? Tá, né? Só um segundo. Ninguém viu isso? Corta. Então tá. Tá, no fim, não vai dar certo não. Pra essa dor de cabeça, não tem Dorflex. Não adianta mais cicatrizar as feridas com pomada e fita durex. Já deu, não vai melhorar. Sabe? Tudo bem, eu achava que também ia melhorar, mas não vai dar certo não. Sabe? E você pode estar pensando assim, poxa, quem ele acha que é falando isso? Tá tudo bem, eu não sou o certo nem o exemplo. Eu também... Talvez ele nem saiba do que eu estou falando. Para muita gente, eu não sou neurologista, não sou psicólogo. Para muita gente, nem palestrante. Não sou sociólogo, nem filósofo, se pá, nem estudante. Então, se quer saber o que eu sou de verdade, então tá. Sou jovem, sou século XXI, sou internet, não da discada, mas de disquete. Nem da discada, nem de disquete. Mas do Instagram, Twitter, Tumblr, bulimia, ansiedade, baixo estima e depressão. Eu sou sensível, mas muito quebrado. Sou filho dessa geração. Eu sou fruto da pós-verdade porque vivo em eterna mudança. Eu sou a depressão. Então, eu sou vilão. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar da verdade que ninguém aguenta comentar. Eu vim falar do tio que tomando depressivos e ninguém quer comentar. Eu vim falar do amigo que está triste e todo mundo acha que vai se matar. Eu vim falar das coisas que vim deixar desconfortável. Eu vim falar das coisas que todo mundo não deveria ignorar. Eu vim falar da frescura, do negócio de gente doida. Eu vim falar do que está querendo chamar atenção. E sim, a gente ouve isso. Podem pensar que a gente não está ouvindo, mas a gente ouve sim. Então, por isso aqui eu vim propor uma revolução. Eu vim propor uma revolução dos depressivos, dos ansiosos e todos os doentes da mente que foram ridicularizados, romantizados e esquecidos. Para fazer valer o título de amigo. Tá aqui até quando a gente não quer estar vivo. E nessa revolução, seja o Luiz, o depressivo. E se for falar que eu estou querendo chamar atenção, nem passou na OB, mas se acha no direito de julgar decisivo. Então nem me chama de amigo. Porque eu sou isso. Eu sou jovem. Eu sou ferido. Eu sou doido, eu sou vilão. Então, eu sou vilão dessa sociedade que acha que a gente tem que trabalhar 50 vezes mais do que a gente aguenta para ser alguém na vida. Mano, eu preciso estar vivo para essa vida ser vivida. Então, patrão, se você quiser me destruir, passou o vida inteiro, então fala aí, irmão. Você me mata ou me mata primeiro? Você me mata de trabalhar ou me mata primeiro? E olha que eu ainda tenho privilégio, sabe? Eu ainda tenho direito de trabalhar. E aí o cara que vai ter que quase que literalmente se matar para conseguir a família sustentar. E ainda chamam ele de vagabundo. Sabe? A gente vive um mundo muito estranho. Lutando pelo direito de morrer. Saúde mental não é uma parada tão simples como pintam aí. Acho que isso tinha que durar o ano inteiro, sabe? Não só em setembro. Porque todo mundo gosta de se vestir de amarelo, mas sinceramente, se a gente continuar assim, os próximos posts que a gente vai ver, o próximo post de amarelo que a gente vai ver, vai ser as flores do enterro. Então, para começar, eu te recomendo ficar offline. A revolução não vai aparecer na tua timeline. A gente tem que parar. A gente tem que começar a viver como se vivesse um slackline de verdade. Viver a revolução que é amar, que é se importar, que é perguntar, que é realmente estar lá, que é estar no fundo do poço. Saber que a gente está no fundo do poço e que a gente não tem nada a perder, que nós é louco de amar, porque nós não temos medo de morrer. Até na loucura de falar. Eu tô aqui porque se precisar. Tô aqui porque se precisar. Ultimamente eu também preciso me cuidar.
das coisas que aconteceram comigo só me fizeram me machucar. O mundo, infelizmente, não está aqui para ajudar. Basta me lembrar que já estive no seu lugar. Em várias situações, eu queria alguém para me abraçar. Começar a me amar, mas tudo não vai continuar do jeito que está. Sabe? Eu sei, vai melhorar. Então, como é que você está? Sabe? Então, que não seja hipócrita nisso. Me falar a verdade, que comece por mim, então, a evolução. Eu não estou bem. Essa é a verdade. Eu tenho muitas coisas que talvez eu não queira conversar, que talvez eu não queira nem comentar, mas é importante a gente expressar isso. É importante a gente falar, conversar sobre o que a gente sente. É importante a gente parar de ficar fingindo que tá tudo bem, postando coisas como se tivesse todo mundo feliz, mas não tá. Eu não aguento mais isso, sinceramente. Então que eu comece por mim, eu não tô bem. E aí agora a gente chega naquele ponto da palestra em que você começa a se perguntar, poxa, se eu tiver que sair daqui, o que eu vou levar? Se alguém tiver mal, o que eu vou falar? Então, e aí? Como é que você tá?